Capítulo 2, Episódio 1 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Jesus por mim. A Santa Missa é o sacrifício da cruz. Jesus me amou e imolou-se a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Somente no céu iremos compreender a divina maravilha que é a Santa Missa. Por mais que nos esforcemos e por mais santos e inspirados que sejamos, nada mais podemos fazer a não ser balbuciar pobres palavras, como as crianças, se quisermos falar sobre esta obra divina que está acima da compreensão dos homens e dos anjos. Um dia, alguém fez este pedido ao Padre Pio de Pietrelcina: Padre, explique-nos a Santa Missa. Meus filhos, respondeu o Padre, como eu vos poderei explicá-la? A missa é infinita como Jesus. Perguntai a um anjo o que é a missa, e ele vos responderá com toda a verdade. Eu sei o que ela é e por que se celebra. Contudo, eu não sei o tamanho do valor que ela tem. Um anjo, 1000 anjos do céu sabem disso, e assim eles pensam. O autor é o Calvário. Santo Afonso de Ligório chega a afirmar: o próprio Deus não pode fazer que haja uma ação mais santa nem maior do que a celebração de uma Santa Missa. E por que não? Porque a Santa Missa é, pode-se dizer, a síntese da encarnação e da redenção. Ela contém em si o nascimento, a paixão e a morte de Jesus por nós. Ensina-nos o Concílio Vaticano II. Nosso Salvador, na última ceia, na noite em que foi entregue, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, no qual perpetuou através dos séculos até a sua volta o sacrifício da cruz. O Papa Pio já havia proferido esta admirável sentença: o altar de nossas igrejas não é diferente do altar do Gólgota, pois ele também é um monte encimado por uma cruz e por um crucifixo, e é nele que se realiza a reconciliação entre Deus e o homem. Também Santo Tomás de Aquino escreveu estas palavras cheias de luz: tanto vale a celebração da Santa Missa, quanto vale a morte de Jesus na cruz. Por isso, dizia São Francisco de Assis, o homem deve tremer, o mundo deve fremir, o céu inteiro deve comover-se, quando, sobre o altar, nas mãos do sacerdote, aparece o Filho de Deus. Na realidade, ao renovar o sacrifício da paixão e morte de Jesus, a Santa Missa é uma coisa tão grande que só ela basta para satisfazer a justiça divina. Toda a cólera e indignação de Deus, afirma Santo Alberto Magno, se desfaz diante desta oferta. Santa Teresa de Jesus dizia às suas filhas: sem a Santa Missa, que seria de nós? Tudo pereceria neste mundo, pois somente ela pode deter o braço de Deus. Sem a Santa Missa, certamente a Igreja não teria durado o que já durou, e o mundo já se teria perdido sem remédio.
Sem a missa, a terra já teria sido aniquilada há muito tempo por causa dos pecados dos homens, ensinava Santo Afonso de Ligório. Seria mais fácil que a terra se mantivesse sem o sol do que sem a missa, afirmava o padre Pio de Peltrauchina, fazendo eco ao que dizia São Leonardo de Porto Maurício. Creio que, se não fosse a missa a estas horas, o mundo já estaria afundado debaixo do peso dos seus pecados. É a missa, poderoso sustentáculo que o conserva. Graças sublimes. Os efeitos salutares, pois, que cada sacrifício da missa produz na alma de quem dela participa, são admiráveis. Obtém o arrependimento e o perdão das culpas, diminui a pena temporal devida aos pecados, desarma o império de Satanás e abranda os furores da concupiscência, reforça os víncados de nossa incorporação com Cristo, preserva de perigos e desgraças, abrevia a duração do purgatório e aumenta o grau de glória no céu. Nenhuma língua humana, diz São Lourenço Justiniano, pode contar os favores que nascem como de uma fonte do sacrifício da missa. O pecador que se reconcilia com Deus, o justo que se torna mais justo, as culpas que são canceladas, os vícios que são erradicados, as virtudes e os méritos que crescem, as insídias do diabo que são confundidas. Por isto, São Leonardo de Porto Maurício não se cansava de exortar as multidões que o escutavam. Ó povos enganados, que é que estáis fazendo? Por que é que não ides correndo para as igrejas, para lá ouvirdes todas as missas que puderdes? Por que é que não quereis imitar os anjos quando se celebra a Santa Missa? Descem do paraíso em grande número e vêm ficar ao redor do altar em adoração, intercedendo por nós? Se é verdade que todos nós temos necessidade das graças de Deus para esta vida e para a outra, nada nolas pode melhorar obter de Deus como a Santa Missa. São Felipe de Neri dizia: com a oração pedimos mais graças a Deus, mas na Santa Missa obrigamos a Deus a nolas conceder. A oração feita durante a Santa Missa empenha todo o nosso sacerdócio, tanto o sacerdócio ministerial, exclusivo do celebrante, como o sacerdócio comum a todos os fiéis. Na Santa Missa, nossa oração fica unida à oração de Jesus que se imola por nós. Os dois momentos do cânon romano nos quais podemos lembrar-nos dos vivos e dos defuntos são os momentos mais preciosos da nossa súplica, pois neles podemos pedir por nossas necessidades, podemos recomendar a Deus as pessoas que nos são caras, vivas ou defuntas, e o podemos fazer justamente nos momentos supremos da paixão e morte de Jesus, que está nas mãos do sacerdote. Aproveitemos bem da Santa Missa. Os santos assim faziam, e quando se recomendavam as orações dos sacerdotes, pediam-lhes que se lembrassem deles, especialmente durante o cânon. De modo particular, na hora da morte, as missas que tivermos ouvido com devoção serão para nós a maior consolação e esperança, e uma missa assistida durante a vida será para nós
mais salutar do que muitas missas assistidas por outros em nosso favor depois de nossa morte. São José Cotolengo garante que terá uma santa morte aquele que participa muitas vezes da Santa Missa. Também São João Bosco considera um sinal de predestinação a participação de muitas missas. Fica certa, disse Jesus a Santa Gertrudes, de que a quem ouve devotamente a Santa Missa, eu lhe mandarei nos últimos instantes de sua vida tantos dos meus santos para confortá-lo e protegê-lo. Quantas missas tiverem sido as missas por ele bem ouvidas. Como isto é consolador! Tinha razão o santo cura d'Ars de dizer: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, com quanto maior fervor nos poríamos a ouvi-la. E São Pedro Julião assim exortava a cada um dos cristãos: fica sabendo, ó cristão, que a missa é o ato mais santo da religião. Tu não poderias fazer nada de mais glorioso em honra de Deus e nada de mais vantajoso para a tua alma do que ouvir piedosamente a Santa Missa, e quanto mais vezes te for possível. Um anjo vai contando os passos. Por tudo isso, devemos julgar-nos felizes toda vez que se nos oferece a possibilidade de ouvir uma Santa Missa, e não procuremos afastar a ideia de fazer até algum sacrifício a fim de não perdê-la, especialmente nos dias de preceito, domingos e festas, nos quais a obrigação da participação à Santa Missa é grave e, portanto, quem deixa de ir comete pecado mortal. Pensemos em Santa Maria Gorete, que, para ir à missa aos domingos, tinha que andar a pé 24 quilômetros para ir e voltar. Pensemos em Santina Campana, que ia à missa estando com febre bem alta. Pensemos em São Maximiliano Maria Kolbe, que celebrava a Santa Missa, mesmo quando se achava em condições tão precárias de saúde, que seu co-irmão tinha que sustentá-lo no altar, para que não caísse. E quantas vezes o Padre Pio de Pietrelcina, estando febril e sangrando, celebrou a missa. Mas, se as enfermidades chegavam a impedir os santos de participar na Santa Missa, eles se uniam, pelo menos espiritualmente, aos sacerdotes que estavam celebrando em todas as igrejas da terra. Assim é que fazia, por exemplo, Santa Bernadette, quando teve que ficar presa ao leito por muito tempo. Nesses casos, ela dizia às suas co-irmãs: as missas são perenemente celebradas em um ponto ou outro do globo terrestre, e eu me uno a todas essas missas, especialmente ao longo das noites, que às vezes passo sem poder conciliar o sono. Em nossa vida de cada dia, devemos preferir a Santa Missa a qualquer outra coisa ou ação boa, porque, como dizia São Bernardo, temos mais merecimento em ouvir devotamente uma Santa Missa do que distribuindo aos pobres todos os nossos bens ou saindo em peregrinação por toda a terra. E não pode ser de outro modo, porque nada no mundo pode ter o valor infinito de uma Santa Missa. O martírio nada é, dizia o santo cura d'Ars, em comparação com a missa,
porque o martírio é o sacrifício do homem a Deus, mas a missa é o sacrifício de Deus pelo homem. Com maior razão, devemos preferir a Santa Missa aos divertimentos nos quais se gasta o tempo sem nenhuma vantagem para a alma. São Luís, rei da França, ouvia várias missas cada dia. Um de seus ministros queixou-se disso, dizendo que o rei podia ocupar aquele tempo nos trabalhos do reino. Mas o rei santo lhe disse: se eu empregasse o dobro do tempo que levo para assistir às santas missas, nos divertimentos ou na caça, ninguém iria dizer nada. Sejamos, irmãos, pois, generosos e façamos de boa vontade algum sacrifício para não perdermos um bem tão grande. Santo Agostinho dizia aos cristãos do seu tempo: todos os passos que alguém dá para ouvir a Santa Missa são contados por um anjo, e por eles Deus lhe concederá um prêmio muito grande nesta vida e na eternidade. E o Santo Curadás acrescenta: como fica feliz o anjo da guarda quando acompanha uma alma que vai à Santa Missa.